Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube, Grãozinhos no Caminho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa quarta-feira. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias do verdadeiro cilício. Vamos ler uma leitura aqui de São Luís. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente, pode ela querer prolongar a vida da resignação até o seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Quer dizer que, São Luís falando para a gente, que se você se dispõe a salvar a vida de uma pessoa, né, sabendo que você mesmo está correndo um perigo ali, se isso pode ser considerado um suicídio, olha, se você não tem intenção de morrer, você vai salvar ali, sabendo que pode morrer. Mas se você não tem essa intenção de morrer, isso não é suicídio, né? Isso é devotamento, né? Devotamento e abnegação. Mas, como São Luís mesmo falou pra gente, quem pode dizer se você vai morrer ali ou não? Né? Ninguém. Às vezes a providência divina vai na hora que você está achando, agora eu vou morrer, a providência vai, interfere, né? E você sai ileso. Gente, se você se devota a uma pessoa para salvar a vida de outra pessoa, se você se devota a isso, você está dando um testemunho de fé, de confiança no Pai, né? Quer dizer, você está se entregando para mostrar o amor ao próximo. E isso para mim é recompensado de qualquer jeito. E isso não quer dizer ali que você está se suicidando para salvar a vida de outro. Não. Muitas vezes acontece da pessoa ir tentar salvar a vida de outra pessoa no momento de desespero dessa outra pessoa e embarcam os dois para o outro plano, né? Mas não. A providência divina, ninguém sabe o que ela pode fazer. Qual é o seu merecimento? Né? Qual o seu merecimento? Porque uma coisa que está determinada, que foi combinada no seu planejamento reencarnatório. Olha, eu vou morrer, eu quero morrer fazendo isso, né? Eu quero desencarnar fazendo isso, né? Às vezes a providência acha necessário que não, vamos dar mais um tempo, né? Vamos dar mais um tempo, vamos fazer uma moratória para você poder fazer esse trabalho de amor, de caridade, e isso servir de exemplo, mesmo para você. Um exemplo para você mostrar, né, para você mesmo, que você é capaz de ajudar, né, que você tem a fé e que vai usar essa fé daí para frente, né, para levar a todos aqueles outros o exemplo, levar o amor do Pai por exemplo do que você fez. Né? Então, para que todos possam ter a mesma confiança que você teve no momento de fazer uma caridade dessa, né?
salvar a vida de outra pessoa, colocando a sua em risco, para você mostrar que a sua fé é maior do que aquele sofrimento, do que aquele momento. E que se você fez aquilo é porque você tinha confiança, né, no amor do Pai, confiança numa vida futura, que você tinha confiança nas palavras de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é isso? Então vamos lá, né? Não quero dizer para vocês, vão pulando num buraco para salvar o outro. Não. Hoje existem várias maneiras de se salvar uma pessoa, de se salvar uma alma, né? Existem várias maneiras. E uma delas é qual? É essa. É divulgando a doutrina espírita, divulgando o espiritualismo. Eu não vou falar só a doutrina espírita, porque temos várias doutrinas hoje, né? Tem várias religiões, inclusive a minha, que é a Umbanda, que divulga, né, a vida futura, que divulga a reencarnação. Né? Então, uma maneira de se salvar pessoas hoje, que estão ali à beira de suicídios, é essa. É levando uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de esperança, que o Pai está querendo encher nosso coração com isso. E se nós estamos aqui aprendendo, né, juntos, todo dia, é para que a gente possa pegar esse aprendizado e usar em benefício daqueles que estão necessitados. Então vamos divulgar isso, né? Vamos compartilhar os vídeos, vamos levar palavras boas àqueles que precisam, palavras de força. Né? Não quer dizer que eu tenha que pular na frente de um carro para salvar outra pessoa. Né? Não quer dizer isso. Quer dizer, você pode salvar um espírito com a sua palavra, com o seu amor, praticando essa lei, a lei de amor e de caridade. Tá bom? Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 941, penas e gozos terrestres. Nós vamos falar sobre o medo da morte. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso, e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistirem em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor e a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer o olhar. Gente, a gente é muito ligado à matéria, né? É por isso que a gente tem medo da morte. A gente vai ficar livre, vai ficar sem as coisas que a terra dá na vida terrena, né? Sem a materialidade da terra. Nós fomos ensinados desde pequeno, eu, por exemplo, eu fui católico muitos anos da minha vida, eu fui ensinado que existe o céu e o inferno. Se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu. Se eu for uma pessoa não boa, eu vou para o inferno. Isso dá o medo que a gente vive com aquele medo. Nossa, quando eu morrer, eu vou para o inferno ou vou para o céu. Né? A gente fica com aquilo na cabeça. E hoje a gente sabe, né, que o verdadeiro inferno é a nossa própria consciência. Quando a gente desencarna. É o que a gente fez de errado que vai ser cobrado da gente. Realmente vai ser cobrado da gente. E a nossa consciência que vai nos cobrar isso. Quando nós partirmos para o plano espiritual, nós vamos levar com a gente somente isso, o que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Isso vai ser pesado numa balança, né? Isso vai ser pesado numa balança. E a nossa consciência vai ser o pêndulo. É o que vai marcar essa balança, marcar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Isso vai ser cobrado de mim, por mim mesmo. E tudo que a gente fez de errado, a gente vai pagar aqui na terra mesmo.
ou em outro planeta de provas e expiações, que seja. Mas a gente vai pagar. Mas não é o inferno. O inferno não existe amor. Na crença deles não existe amor no inferno, né? Mas o pai não deixa de amar ninguém, nem um filho seu. E ele dá novamente a oportunidade da reencarnação para que se reparem as nossas faltas, que se consertem as nossas atitudes erradas. Nós temos oportunidades. Então, gente, não tem nada disso de inferno. Nós temos que ter na cabeça o inferno somos nós mesmos que criamos, né, dentro da gente. É esse tumulto de pensamentos errados, de pensamentos ruins que podem prejudicar o nosso caminhar. Então vamos tirar isso da nossa cabeça. Medo da morte. O que a morte é para um espírita, espiritualista, um bandista, que seja? O que é a morte? A morte é simplesmente o fim da materialidade, o fim da matéria. A vida não acaba com a morte. A vida continua, né? E nós vamos viver de acordo com aquilo que nós plantamos aqui na Terra. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Ou podemos colher aqui também, começar a colher aqui, né? Então vamos pensar um pouquinho antes de fazer as nossas coisas erradas, né? Pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Para que a gente não caia nesse inferno interior, né? Que será a nossa cobrança eterna, enquanto nós não repararmos os nossos erros. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, saúde para nós e trabalho. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.